Boa noite a todos. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, seguiremos com o questionamento desta semana. Que conselho dá Kardec aos que desejam conhecer a doutrina espírita? Quem deseje tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Que adiantará dirigir a um sábio perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignoramos? Poderá o próprio sábio, por maior que seja a sua boa vontade, dar-lhe respostas satisfatórias? A resposta isolada que quer será forçosamente incompleta e quase sempre, por isso mesmo, ininteligível, ou seja, parecerá absurda e contraditória. O mesmo ocorre em nossas relações com os espíritos. Quem quiser com eles instruir-se, tem que com eles fazer um curso. Mas exatamente como se procede entre nós, deverá escolher seus professores e trabalhar com assiduidade. O Livro dos Espíritos, parágrafo, página 31. Kardec ainda coloca que dissemos que os espíritos superiores não vêm senão a reuniões sérias e naquelas onde, sobretudo, reine uma perfeita comunhão de pensamento e sentimento para o bem. A leviandade e as questões ociosas o afastam, como entre os homens, que se distanciam de pessoas razoáveis. O campo então fica a turba de espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões para zombar e se divertir às nossas custas. Em que se torna, numa tal reunião, uma questão séria. Aí será responsabilidade, mas por quem? Aí será respondida, mas por quem? E como se no meio, é como se no meio um bando de jovens lançássemos essas questões. O que é alma? O que é morte? E outras coisas também recreativas. Se quereis respostas sérias, sede vós sérios, vós mesmo, em todas as acepções da palavra, e colocai-vos em todas as condições necessárias. Só então obtereis grandes coisas. Sede mais laboriosos e perseverante em vossos estudos. Sem isso, os espíritos superiores vos abandonam como faz um professor com seus alunos negligentes. Allan Kardec nos ensina que os espíritos superiores, eles só participam de reuniões sérias, aquelas reuniões que têm a comunhão de pensamento e sentimento para o bem, né? A leviandade e as questões ociosas afastam os espíritos superiores da reunião, que assim não se concretizam. A mesma coisa ele fala entre nós, que nos distanciamos de homens e pessoas razoáveis, ou seja, que não são ali de boa índole e que não sabem aquilo que estão fazendo. Então, essas reuniões
vai ficar aberta aí a espíritos mentirosos e frívolos. Esses espíritos sempre estão à espreita de ocasiões para zombar de todos nós e se divertir às nossas custas. Em que essa reunião, então, como ela seria? Essa reunião seria uma reunião séria? Aí será respondida, mas por quem? Quem poderia distinguir com conhecimento se uma reunião é séria ou não? É como se no meio de nós estivesse um bando de jovens e nós lançássemos essas questões para ele, que fazem parte do Espiritismo: o que é alma? O que é morte? E outras coisas também recreativas. Qual seria as respostas deles? Se a gente quer respostas sérias, tenhamos que ser sérios, mesmo em todas as acepções da palavra, e colocarmos em todas as condições necessárias o conhecimento. Só então vamos obter grandes coisas. Então Kardec fala: sede mais laboriosos e perseverantes em vossos estudos. Sem isso, os espíritos superiores vos abandonam, como faz um professor com os alunos negligentes. Assim sendo, está aí um recado de Allan Kardec, a necessidade de um estudo sério, sem pressa, com calma, aonde podemos então aprender a doutrina que nós seguimos, que é a doutrina dos espíritos que somos nós.